Começou. Passar as motos na hora que eu começo a gravar. Eu gosto, eu acho legal. No vídeo de hoje, nós iremos dar um speedrun no Código Penal junto com uma figura que está causando muita polêmica nesses últimos tempos, Ezra Miller. E no vídeo de hoje, a gente vai tentar entender o que tá acontecendo. O que tem de errado com você, Ezra Miller? Por que todo lugar que você vai, você comete um crime? O que tá rolando? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje. Vamos lá. As polêmicas começaram em março de 2020, quando Ezra foi preso no Havaí depois de ter brigado com uma mulher em um karaokê. Em um sábado à noite, Ezra teria se irritado com o barulho do karaokê e ele começou a gritar e falar um monte de besteira, um monte de baboseira, até que ele foi pra cima da mulher pra tentar tirar o microfone da mão dela. De acordo com a polícia, Ezra também teria arrumado uma briga com um cara que tava jogando dardos no bar. O dono do bar pediu pro Ezra se acalmar diversas vezes, mas isso não funcionou, então ele acabou chamando a polícia. Em abril daquele mesmo ano, ele foi preso de novo. Ao que parece, o Ezra ficou irritado quando pediram pra ele sair da casa de um amigo, e aí ele pegou e jogou uma cadeira na mulher, e a cadeira bateu na cabeça dessa mulher e acabou machucando ela. Nas 2 vezes em que ele foi preso, ele pagou a fiança de menos de $500 e aí ele foi solto. Algumas pessoas sabiam dessas polêmicas, que ele tinha tacado a cadeira numa mulher, arrumou briga no bar com outra mulher e tava brigando com todo mundo que ele vê pela frente. Algumas pessoas sabiam, mas outras pessoas nem faziam ideia das tretas dele. Até que em abril de 2020, um vídeo do Ezra agredindo uma fã viralizou. O caso aconteceu em um bar na Islândia. Essa moça conta que tudo começou como uma brincadeira. Ela reconheceu ele, né, porque é famoso. Aí chegou pra bater um papo, perguntou onde ele tinha machucado o pé, porque ele tava de chinelo. E aí ela viu que o pé tava machucado e perguntou: o que aconteceu com seu pé? Como você machucou? E ele contou, meio rindo, que ele tinha entrado numa briga. Ela ia embora, mas ela parou e disse: eu acho que eu ia ganhar de você numa briga. Nisso, o Ezra respondeu: você quer brigar? Ela disse pra eles se encontrarem em 2 minutos numa área que o pessoal ia pra fumar. Nesse lugar, ela achou que fosse uma brincadeira, ela achou que eles estavam só se divertindo e ela começou meio que se preparar pra lutar com ele. Só que o Ezra não tava brincando. Ele começou a gritar com ela: ah, então você quer brigar? É isso que você quer? Nisso ele pegou ela e derrubou ela no chão. Os amigos conseguiram tirar ele de cima dela com a ajuda de um bartender, e esse mesmo bartender conta que quando ele tentou tirar o Ezra do bar, ele começou a xingar o bartender e cuspir na cara dele, falar que não ia sair, até que finalmente o bartender conseguiu tirar ele do bar e fechou a porta na cara dele. Durante esse período de março e abril, o Ezra começou a frequentar alguns bares na capital da Islândia, que se chama... Nunca na vida que eu vou conseguir falar esse nome. E ele começou a se tornar um cliente frequente, os fãs iam lá e reconheciam ele, e ele até fazia amizade com alguns fãs. Só que depois de um tempo, alguma coisa começou a mudar em Ezra e ele se tornou uma pessoa muito difícil de lidar. Um atendente de um bar na capital disse que sempre tinha algum problema com o Ezra, ele sempre arrumava treta com alguém. E 2 vezes esse bartender teve que apartar a briga do Ezra. Na primeira vez, o Ezra e um cara estavam conversando e tudo parecia bem entre os dois, era uma conversa amistosa, até que do nada ele começou a gritar com o cara e ele foi pra cima do cara. Depois dessa briga, o Ezra pediu desculpa, eles ficaram numa boa e... seguiu normal, ele continuou frequentando o bar como se nada tivesse acontecido. A segunda briga que esse bartender teve que apartar foi a briga do Ezra com a fã, que na verdade não foi uma briga, né? Foi uma agressão. E aí depois disso ele foi expulso desse bar. Ainda em abril de 2020, um casal pediu uma ordem de restrição contra eles de forma anônima. De acordo com o marido, o Ezra ficou na casa deles durante um tempo, e aí nessa estadia ele entrou no quarto do casal e disse: eu vou tacar fogo em vocês. Depois disso, ele roubou algumas coisas do casal, incluindo o cartão de seguro social, passaporte, cartões do banco, a carteira e a licença de motorista. O Ezra e esse casal se conheceram no mercado, eles acabaram virando amigos, e aí eles convidaram o Ezra pra ficar na casa deles durante um tempo. De acordo com a matéria, o casal teria pago a fiança do Ezra, e aí depois que ele saiu da cadeia, ele voltou pra casa desse casal. E aí ele roubou as coisas. Agora, nós chegamos nas tretas de 2022, porque calma aí que ainda não acabou. Em junho, os pais de uma jovem de 18 anos acusaram o Ezra de manter a filha deles presa. Sarah Jumping Eagle e Chase Aaron Eyes pediram uma ordem de proteção em nome da filha deles, Gibson Aaron Eyes ou Tocata Aaron Eyes. De acordo com os pais, eles e o Ezra se conheceram em 2016, quando o Ezra foi visitar uma reserva na Dakota do Sul. A Sarah e o Chase são ativistas, assim como a Tocata, e foi aí que surgiu uma linda amizade entre eles, que não era muito bem vista
pelos pais, porque a Tokata tinha 12 anos na época. Em 2017, ela foi com o Ezra pra conhecer os estúdios de Animais Fantásticos, e na época ela tinha 15 e ele tinha 27. Os pais disseram que o Ezra deu coisas ilícitas pra Tokata, e ele também se ofereceu pra pagar os estudos dela, então criou aquele sentimento de vocês me devem uma. Em dezembro de 2021, eles foram até Vermont pra buscar a Tokata, ou barra Gibson, e quando eles chegaram lá, eles descobriram que ela tava sem a carteira de motorista dela e sem as chaves do carro. Eles também encontraram hematomas pelo corpo dela e culparam o Ezra por esses hematomas. Ela voltou pra casa e ficou umas 3 semanas até que ela foi pra Nova York pra encontrar com o Ezra, e eles saíram por aí viajando o mundo afora. Inclusive, eles foram pro Havaí e foi nessa viagem que ele foi preso 2 vezes. Os pais da Tokata barra Gibson disseram que o Ezra é uma pessoa muito manipuladora, do tipo líder de seita. Disseram que ele usou intimidação, medo, paranoia e ilusões pra convencer a Tokata a ficar com ele. No Twitter, a mãe da Tokata barra Gibson disse o seguinte, e eu abro aspas: "Minha filha Tokata Iron Eyes está sem o celular desde janeiro de 2022. Ezra. Difícil falar o nome dele. É muito difícil falar o nome dele, cara. Ezra Miller. Ezra. Nossa, eu tava falando errado esse tempo todo. Ezra Miller está controlando o Instagram dela. Se você souber o paradeiro da Tokata. Se você souber o paradeiro da Tokata, me avise. Fecha aspas. Só que essa história, ela é assim, um pouquinho confusa, ela é um pouquinho... Quanto mais você procura sobre esse caso, mais coisa você acha e mais você percebe que você não sabe nada. A Tokata se pronunciou no Instagram e ela fez um vídeo sobre toda essa história que tava rolando aí. No vídeo, ela diz que ela tá sem celular por escolha dela, ela que quis ficar sem celular e que ninguém tá controlando o Instagram dela. E ela disse isso porque ela explicou no Instagram tudo o que tava acontecendo, qual que era a visão dela sobre a história, e as pessoas disseram que não foi ela que escreveu aquilo, que na verdade foi o Ezra. E aí, ela disse que não, gente, eu que escrevi, tudo que eu disse ali é verdade, mas fui eu que falei aquilo, não foi ele. E ela escreveu que ela tinha se ausentado das redes sociais porque ela tava lidando com o luto, porque ela tinha perdido um amigo, e a pessoa que tava ajudando ela, que tava dando apoio a ela, era o Ezra. Eu não vou saber nunca falar o nome dele. Ela disse que as acusações do pai eram mentirosas, eram falsas, e que, na verdade, eles eram bem preconceituosos e achavam que ela não conseguia pensar por si mesma, que ela não sabia tomar as próprias decisões. Ela também disse que só agora ela pôde perceber a manipulação emocional que os pais faziam nela e que ela é uma pessoa adulta que pode tomar as próprias decisões sozinha. Uma semana depois dessa treta toda, uma mãe, de forma anônima, e sua criança de 12 anos pediram uma ordem de restrição contra o Ezra Miller. Em fevereiro de 2022, o Ezra estava na casa de um amigo e esse amigo era vizinho dessa mulher. A treta entre os dois começou quando eles estavam conversando e aí ela disse que viajou com a tribo dela. E aí o Ezra ficou irritado porque, de acordo com ele, aquilo era apropriação cultural. Não fala tribo! Depois eles começaram a conversar sobre jogos de tabuleiro e o Ezra afirmou que o jogo que eles estavam falando lá tinha origens Rastafari. Um outro vizinho que também foi metido na treta, ele perguntou pro Ezra que origens eram essas, de onde de onde vieram essas origens que ele tava falando. Pra que ele foi perguntar isso? O Ezra explodiu de raiva. Ele começou a gritar: irmão, eu não sei nem de que merda que você tá falando. O que você tá falando? O que você disse pra mim? E o vizinho, em choque, porque ele só tinha feito uma pergunta e o cara explodiu do nada. O que eles não sabiam era que o Ezra tava armado. Inclusive, ele tava usando um colete à prova de balas embaixo do casaco dele. Ele abriu o casaco, mostrou a arma e falou assim: se você continuar falando desse jeito, você vai arrumar problema de verdade, irmão. Depois de gritar com o vizinho, ele começou a focar na criança e ele disse, abro as minhas aspas: eu conversei bastante com a criança e ela tem muito potencial ou poder, e em um certo ponto você vai perceber que não tem mais controle sobre ela. Ela vai se tornar um ser elevado e teria sorte de ter alguém como eu para guiá-la. Fecha aspas. Depois de gritar com o vizinho, de gritar com a criança, ele foi gritar com a mãe. Ela tinha um estilo gótica e ele começou a chamá-la de bruxa e vampira
e ficou perguntando se ela queria chupar o sangue dele. De acordo com a mãe e o vizinho, ele começou a meio que importunar a criança, ele ficava fazendo vários elogios, aí ele pegou a cadeira dele, colocou perto da criança, e ficava fazendo elogio pra criança, e ficava falando não sei o que lá. Aí ele falou assim, me adiciona aí no Instagram, e incentivou a criança a seguir a carreira de moda. Só que a criança estava extremamente desconfortável e com medo, porque aquela pessoa tinha gritado com a mãe dele. E a mãe dele tava chorando num canto. E aí essa pessoa tava do lado dele, batendo mau papo com ele. Então a criança não tava muito feliz com essa história. A mãe e o vizinho que falaram sobre o caso acreditam que o Ezra estava fora de si porque as pupilas dele estavam dilatadas e ele estava se comportando de uma maneira muito estranha. Ezra pediu desculpas pelo que tinha acontecido, mas depois ele voltou a incomodar a família. Ele foi lá em abril, em maio e em junho ele foi lá vestido de cowboy. Quando ele foi lá em abril, ele deixou a mãe e a criança muito desconfortáveis porque ele abraçou a criança muito forte, muito perto do corpo dele e eles acharam isso muito estranho. Em junho, a criança disse que gostava de cavalos e o Ezra disse que, você vai ter muitos cavalos e juntos nós podemos cuidar dos cavalos lá na minha fazenda em Vermont. Só que a criança não queria ir com ele pra Vermont, porque ele tinha feito a mãe da criança chorar. Fazem 2 horas que eu tô esperando a chuva parar e ela não para, então eu vou gravar com chuva mesmo e vambora. Em fevereiro de 2022, quando rolava a treta dele atacando a fã, uma amiga dele, chamada Nádia, ligou pra ele pra perguntar o que tinha acontecido, que história era aquela. Ele disse que tava tudo bem, deu risada, falou que era só mais um mal entendido e ela acreditou. Ela acreditou nele porque eles eram amigos há um bom tempo e a menina tava sorrindo no começo do vídeo, então talvez realmente fosse só um mal entendido. Ela e o Ezra se conheceram em janeiro de 2020, em Los Angeles, e eles começaram a conversar, daí surgiu uma amizade, e ela disse que ele gostava bastante de falar da sociedade e da espiritualidade. Daí surgiu um flerte, um namorico, umas coisas mais intensa, mais íntima, e eles continuaram conversando até 2022. Eles normalmente só conversavam por mensagens e eles só foram se ver de novo em fevereiro de 2022, quando o Ezra foi pra um evento em Berlim, que era onde ela morava. Às 4 da manhã, ele mandou uma mensagem pra ela dizendo que tava em Berlim, mas que ia embora no dia seguinte e ele não tinha um hotel pra ficar. Nisso, ela convidou ele pra ficar na casa dela. Quando ele chegou, ele foi super educado, super simpático, ela pediu pra ele tirar os sapatos, ele tirou os sapatos, tudo sem problema nenhum. Ela deu um chá pra ele, ela deu uma sopa e tudo estava bem até ele começar a enrolar um cigarro, um tabaco. Ela disse, então, se você vai fumar, você pode fumar lá fora ou fumar na varanda, porque eu não fumo aqui em casa. Ele continuou enrolando o cigarro e ela insistiu para que ele fumasse lá fora. Aí começou. Ele disse, eu sou um criador de planetas, o tabaco é algo sagrado. Ele também disse, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser. A Nádia disse que o convidado tinha que seguir as regras do dono da casa e ele olhou pra ela, muito irritado, com um olhar maldoso e disse, senta. Ela perguntou se ele tava falando com ela como se ele estivesse falando com um cachorro e ele respondeu, sim. Eu tô falando com você como se eu estivesse falando com um cachorro. Ela respondeu, então faz o seguinte, irmão, sai da minha casa. Em resposta, ele disse que ela era uma preconceituosa e chamou ela de NAZI. Ela disse pra ele que tinha parentes que sobreviveram a esse período, então por que ele tava falando isso pra ela? Ela literalmente tava do outro lado da história. E ele começou a gritar, tipo, e quantas pessoas que morreram na sua família? Porque na minha família morreu um monte. Como se fosse um jogo de quem tinha mais traumas. Ela insistiu pra que ele fosse embora da casa dela, só que ele não ia, ele ficava andando pela casa e mexendo nas coisas, derrubando coisa de cigarro pelo chão. Até que em um certo ponto ela disse que ia ligar pra polícia, ele falou, eu vou ligar pra polícia também. Começou a falar com a polícia no telefone. Ela não sabe se ele realmente ligou pra polícia ou se era só placebo. Ele entrou no banheiro dela e ela super estressada, falando pra ele ir embora da casa dela, e ele começou a falar que ela tinha atacado ele, que ela tinha machucado ele, que ela tinha xingado ele, que ela tava dando gatilhos nele. Ela finalmente conseguiu tirar ele do apartamento quando ela disse que a polícia tava chegando. Às 6 da manhã, ele voltou e tava na porta dela, pronto pra arrombar e entrar. E ele começou a gritar, dizendo que ela tinha roubado ele, roubado o dinheiro e o passaporte dele. Ela olhou no apartamento e viu que ele tinha esquecido uma segunda jaqueta e lá dentro tinha o passaporte e o dinheiro dele. Ela pegou a jaqueta, jogou pela varanda, fechou, voltou pra casa e bloqueou o número dele. Em junho, quando ele foi pro Havaí, a mesma viagem que ele levou a tocata, a mesma viagem que ele foi preso, então, essa viagem, ele conheceu uma mulher de 25 anos e os seus 3 filhos. De acordo com essa mulher, ela estava vivendo um relacionamento abusivo e ela precisava fugir do marido. O Ezra ofereceu a fazenda dele em Vermont pra ela morar, pra ela ficar lá enquanto ela fugia do marido, e ela aceitou e foi morar com ele. O marido dela disse que ele pegou a esposa e o filho, levou
pra essa fazenda sem nem avisar pra ele, que ele não foi notificado e de repente os filhos e a esposa tinham sumido. A polêmica da vez era que a fazenda não era um lugar seguro para as crianças porque tinham armas que elas podiam pegar. A mulher disse que não era bem assim essa história, que na verdade a fazenda era um ótimo lugar, que o Ezra tinha ajudado ela a fugir do marido abusivo. Na fazenda tinham sim armas para autodefesa, mas essas armas ficavam em outros quartos e as crianças nem tinham acesso a esse quarto. Em agosto, a polícia foi até essa fazenda em Vermont para pegar os filhos da mulher. E quando eles chegaram lá, o Ezra disse que a mulher já não morava lá há alguns meses. A polícia acredita que ele ajudou a mulher a fugir com os filhos. Durante a estadia dele na Islândia, começaram a surgir boatos de que ele estava começando um culto. Ele teria ficado em um Airbnb e convidou artistas e pessoas mais novas para irem até esse Airbnb. E de acordo com uma testemunha que supostamente esteve nesse Airbnb, ele ficava falando para as pessoas que ele tinha poderes sobrenaturais. Outra mulher disse que conheceu o Ezra em um retiro musical que ele mesmo tinha organizado, e ela ficou lá uma semana, e ela disse que ele era psicologicamente abusivo e muito manipulador. Em maio, a polícia recebeu uma queixa de que várias garrafas de bebida tinham sumido de uma casa enquanto os donos da casa estavam fora. E eu não entendi muito bem essa parte. De alguma forma, isso era culpa do Ezra. O que eu sei é que ele recebeu uma intimação para comparecer ao Tribunal Superior de Vermont em setembro, esse mês. E eu acho que eu consegui o máximo de informações possíveis sobre esse caso. Como eu falei, é um caso muito longo, é um caso que quanto mais você procura, mais você acha e mais confuso fica e mais treta aparece. Então, com certeza, eu esqueci algum caso, alguma polêmica, alguma treta dele. Em agosto, o Ezra finalmente se pronunciou sobre essas polêmicas e ele disse, abro aspas, recentemente tenho passado por um período de intensas crises. Eu entendo que estou sofrendo com problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo. Quero pedir desculpas a todos que alarmei e chateei com o meu comportamento. Estou empenhado em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida. Fecho aspas. Muita gente questionou se ia ter o filme do Flash em 2023 ou se ia ter o filme sem ele. O que vão fazer? Vão cancelar o filme? Vão trocar de ator? No começo do filme vão matar o personagem? O que vai acontecer? Vai ter o filme do Flash em 2013, mas ao que parece, esse vai ser o último trabalho do Ezra. Vai ter o filme do Flash em 2013, mas, ao que parece, esse vai ser o último trabalho do Ezra com a Warner Bros. Mas tudo é incerto no mundo cinematográfico e dizem que o Ezra só foi buscar tratamento depois que ameaçaram cancelar o filme do Flash. Será que ele vai realmente parar de trabalhar com Warner Bros? Será que no filme do Flash eles vão aproveitar o universo paralelo que tem lá, né, o multiverso dos bagulho lá, e vão aproveitar, já troca de ator, já tira o Ezra e já bota outro no lugar. Seria uma escolha inteligente, né? Se eles não querem cancelar o filme, mas querem se livrar do ator. Mais fácil você mete o universo, o metaverso lá e bota outro Flash e tá tudo ótimo. A verdade é que, dependendo de quem você é, você pode zerar o Código Penal. Hollywood perdoa. E esse foi o vídeo de hoje. Tretas, tretosas, tretonas. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você gostou do meu conteúdo, dê like se você também gostou do meu conteúdo e comente se você também gostou do meu conteúdo. Meu bem, é doideira, a vida é maluquice. Um beijo pra você, se cuida e tchau!